aí que cálculo estequiométrico é de dar dor de barriga quando se fala em química, não é? Mas, pessoal, é algo muito importante que a gente tem que saber, pelo menos o essencial, e eu tô aqui pra ajudar vocês com isso, beleza? Bom, fiquem ligadinhos na nossa aula, no nosso vídeo, prestem atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição pra ajudá-los, beleza? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente continua. Bom, pessoal, então dando continuidade aí a tudo aquilo que a gente foi estudando sobre a questão de balanceamento químico, né? Chegamos a uma parte muito importante que se trata da parte de cálculo estequiométrico, né? Isso aí vai ter relação com muita parte da química, então, apesar de ser algo não tão legal, né? Mas é algo muito importante, tá? Bom, o objetivo da nossa aula é compreender a relação entre massa molecular, mol, constante de Avogadro, existente em uma reação química. Então, como será que todos esses conceitos eles estão relacionados? A habilidade a ser trabalhada é realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então, o que é o tão temido cálculo estequiométrico, né? Ele é um método matemático pelo qual a gente vai calcular as quantidades de substâncias que estão envolvidas em uma reação química, baseando no que a gente chama de leis ponderais e voluméricas. Então, a lei de Lavoisier, lei de Proust, né? Que é a lei que vai organizar a nossa reação química. Então, a gente tem muitas vezes um processo, né? Que tem ali a sua reação principal, mas ou a gente precisa aumentar as quantidades ou diminuir, ou falar em número de massa, em número de mols, em volume, em número de moléculas, número de átomos. Então, todas essas relações vão estar dentro do cálculo estequiométrico. Então, é onde eu consigo fazer essas relações. O cálculo estequiométrico nada mais é do que uma interpretação de uma pergunta respondida por uma regra de 3. Tá bom, vamos lá. Então, todos esses conceitos, eles se relacionam, tá? Aqui não dá para relacionar todos eles, mas na prática dá sim, tá? Então, eu posso relacionar massa, número de mols, massa e volume, massa, número de moléculas, massa, número de átomos e assim por diante. Mas o que é de fato, né, a massa molar ou a massa atômica? Ela vai corresponder à massa atômica do elemento. A massa que é apresentada lá na tabela periódica. Então, esse dado eu não tenho que decorar. Esse dado eu vou consultar lá ou o próprio exercício vai me fornecer, tá bom? Quando eu falo em massa atômica, a unidade é U de unidade. Agora, a massa molar, ela é gramas por mol. Então, a cada mol daquele átomo tem 12 gramas, tá? Então, essa vai ser, na verdade, aí a que a gente mais vai usar, que é a massa molar. Tá? Então, se eu perguntar a massa molar do hidrogênio, vai lá e procura na tabela onde está a massa atômica. É a mesma coisa. Tudo bem? Agora, quando nós falamos em massa molecular, ela vai ser a soma das massas atômicas de todos os elementos que vão compor a substância. A substância, ela tem vários átomos diferentes, né? Ou vários átomos que são iguais. Então, a gente tem que levar em consideração todos os átomos e a quantidade de cada um deles. Então, a gente tem que ver os índices que estão junto com cada elemento. Então, olha lá. Aqui é um exemplo de como eu calculo a massa molecular. A massa molecular é aqui no caso da água. A molécula de água, ela tem essa estrutura, H2O. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Lembrando que o número pequeno que está logo à direita dos elementos, né, do símbolo, ele indica o índice. Então, quantos eu tenho daquele elemento? Quando eu não tenho nada, é 1. Aí, o que eu faço? Vou lá na tabela, pesquiso a massa atômica de cada elemento e vou multiplicar pela sua quantidade. Então, eu tenho 2 hidrogênios vezes a sua massa atômica, que é 1. Então, isso é igual a 2. Vou lá para a quantidade de oxigênio. Eu tenho 1 vezes a sua massa atômica, que é 16. 16 vezes 1, 16. Se eu somo tudo, a massa da molécula de água é 16U. Ou em massa molar, 16 gramas por mol. A massa de uma molécula, tudo bem? E aí, quando eu quiser saber mais, né? Eu quero saber 2 moléculas. Eu pego o valor de uma e multiplico por 2, divido, né? E assim vai indo, dependendo daquilo que eu preciso. Aqui, pessoal, é hora de praticar. Então, para vocês, né, treinarem, façam o cálculo da massa molecular dessas substâncias.
Encontrem as massas atômicas de cada elemento, multipliquem pela quantidade deles. Se tiver mais do que um elemento diferente aí, né? Soma tudo no final e aí depois a gente conversa se tiver alguma dúvida. Seguindo, a gente tem o quê? O mol. O mol, pessoal, ele é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria. Mol nada mais é do que a unidade de medida dos químicos. Quando a gente fala assim, ó, eu tenho 12 bananas. Qual é a outra forma de eu representar 12 bananas? É eu falando que eu tenho uma dúzia de bananas. O mol, ele vai representar isso, né? Expressar essa quantidade de matéria que tem. Então, eu posso falar 1 mol, 2 mol, 0,5 mol, e isso vai estar relacionado com a quantidade de matéria. Então, é a unidade de medida dos químicos, tá? Depois a gente vai ter um valor para o mol, que já já eu chego lá. Essa proporção em números de mols das substâncias envolvidas em uma reação, ela vai ser a mesma proporção dos coeficientes estequiométricos da respectiva reação química. Então, coeficiente estequiométrico, nós vemos que são os números grandes. Então, se eu quero saber o número de mol de cada substância que está na reação, é só eu pegar os coeficientes estequiométricos. Então, o coeficiente aqui é 1, então eu tenho 1 mol de N2. Aqui é 3 mol de H2. 2 mol de NH3, tá bom? Então, o número de mol, né, quando eu tenho uma reação e eu quero saber, ele é a mesma proporção dos coeficientes estequiométricos, tá? Então, lembra aí de guardar isso aí, tá? Depois, a gente tem a constante de Avogadro, tá? Ela foi definida como sendo o número de átomos por mol de uma determinada substância, ou de um determinado átomo, ou de uma determinada molécula. Então, é assim, toda vez a constante de Avogadro, ela vai valer 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, moléculas, átomos, íons por mol. Então, em cada mol daquela substância química, eu vou ter essa quantidade. 6,02 vezes 10 a 23. Assim como 12 é igual a uma dúzia, 6,02 vezes 10 a 23 é igual a 1 mol. Independente, tá? Você não tem uma dúzia de banana, uma dúzia de ovos e assim vai. Aqui é a mesma coisa. Então, olha lá. Isso vai significar, então, que em 1 mol contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Essas entidades, elas podem ser qualquer coisa, tá? Então, 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas contém 0,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas, e assim por diante, tá bom? Qualquer entidade, qualquer substância. Outro conceito aqui é o volume molar, que ele é conhecido, né, como a lei de Avogadro. O volume ocupado por um gás mantido sob pressão a temperatura constante é proporcional à quantidade de gases expressa em mols. O volume molar de um gás é igual a 22,4 litros para cada mol. Então, a gente sempre vai falar de volume molar para gases. Então, 1 mol de qualquer gás, ele tem 22,4 litros, tá bom? Então, isso a gente tem, são dois valores aí que estão fixos, tá? E o que a gente tem que saber de tudo isso? Que existem as relações molares. Como eu falei, tudo pode ser relacionado. Vai depender da minha questão. E esse é o cálculo estequiométrico, tá? Então, olha lá. 1 mol de átomo, ele pesa tantas gramas. 1 mol de átomo, ele pode conter 6,02 a 23 átomos. 1 mol de átomo, se ele for em gás, ele vai ocupar 22,4 litros, tá? Ou eu posso relacionar a grama, né, a quantidade de massa com a quantidade de átomos, de partículas, ou com a quantidade de gás. Todas essas relações, elas são possíveis de serem relacionadas aí, tudo bem? Aqui também é só mais um exemplo, tá? Bom, pessoal, então, com essas relações molares, vocês vão conseguir realizar todos os exercícios, né, de cálculo estequiométrico. Basta prestar atenção
no que o exercício vai te perguntar, tá bom? Eu gostaria muito que vocês copiassem essas relações simulares e até mesmo esse slide aqui, tá bom? Por quê? Porque eles são pontos chaves para o nosso entendimento, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero vocês na nossa aula, tá? E é isso, tá bom? E até a próxima. Um beijo no coração de vocês.